Pô, nosso segundo tema desse mês, olha que interessante, me perguntaram, Cristiano, a metodologia que eu utilizo para oxigenar estoque ou para novos produtos, para originar novos negócios, é a mesma? Novos produtos, vender estoques. Ih, caraca, e agora? Bom, gente, é a mesma com algumas adaptações que a gente precisa fazer. Para originar, sempre para originar, a gente analisa a correlação entre demanda e oferta e depois a gente convalida se aquelas pessoas, o que elas querem, o que elas pensam, o que elas desejam comprar. Mas o primeiro passo, eu sempre vou analisar a correlação entre demanda e oferta para entender se existe potencial, ou seja, se existe demanda reprimida para que eu possa empreender. Porque se não existir demanda reprimida, ou seja, se a oferta for maior do que a demanda naquela região, não faz sentido eu dar continuidade em alguma pesquisa. Eu, pelo menos, não aconselho que você faça. Então, a primeira coisa sempre a gente vai entender é: tem ou não mercado? Tem ou não demanda reprimida? Show de bola! E olha que interessante, a metodologia que a gente utiliza para entender a demanda, para a originação, ela entra no segundo passo agora, que se houver demanda reprimida, a gente vai até ela e vai perguntar o que ela deseja, o que ela pode pagar, quais são os desejos, necessidades, anseios, os atributos que atendem a essas premissas e testar um eventual produto que esteja alinhado com esses desejos, necessidades, anseios. Então o objetivo é esse. E nesse momento a gente consegue tanto testar o produto quanto a intenção de compra. Ou seja, saber se as pessoas desejam comprar. Uma coisa é eu saber se existe ou não potencial, se existe ou não demanda reprimida. A outra é saber se elas desejam comprar um produto nesse momento. Olha que interessante. Para empreender, para originar o negócio, eu entendo toda essa lógica. Existe demanda reprimida e posteriormente eu convalido isso perguntando e entendendo de forma mais aprofundada, através de questionários, o que eles desejam, o que eles podem. Beleza, Cristiano, e para oxigenar estoques? A gente parte, na sua essência, da mesma premissa. Por quê? Só que de uma forma ainda mais refinada. Vamos supor, Cristiano, poxa, eu tenho aqui um estoque de 60%, eu só vendi 40%. Poxa, que bom que nós temos 40% vendido e nós vamos entender quem foi que comprou o teu projeto. Se antes o objetivo é entender a demanda reprimida, entender o que as pessoas desejam, para visualizar as personas e posteriormente fazer questionário, aqui a gente já tem um grupo de personas, de pessoas que já compraram o teu produto, que nesse primeiro momento a gente vai tentar entender quem são. Compraram para investir, compraram para morar, estão satisfeitos ou não com o teu produto. Eu adoro, nesse momento, aplicar o teste de satisfação do projeto, né? É o NPS, Net Promoter Score, ou seja, através de uma perguntinha a gente consegue saber o nível de satisfação da pessoa que comprou aquele projeto com o seu empreendimento. Se ele indica ou não o teu empreendimento, o teu produto para um amigo dele. Nesse momento a gente consegue identificar quem são os detratores, ou seja, aquele cara que não indica, aquele cara que está puto com alguma coisa, ele está chateado com alguma coisa, e eu vou visualizar qual é o problema que esse cara está me sinalizando, e acredite, a maior parte das vezes que a gente faz isso, o problema não está ligado ao produto. Como assim, Cristiano? Vou te dar um exemplo. Uma vez a gente fez o NPS e a gente identificou que o cara deu uma nota muito baixa, sinalizando ser um detrator, um cara que está detonando o teu produto. E o problema que esse cara sinalizou para a gente era porque a mãe dele um dia tinha sido maltratada por um porteiro ao entrar no empreendimento. O cara tratou ela mal, deixou ela esperando no sol e o cara ficou puto. Não, aqui eu dou uma nota 6 porque trataram mal a minha mãe um dia. Pô, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu estou te perguntando do meu produto. Estou te perguntando, isso está na linha do condômino, do condomínio, da gestão condominial, não tem nada a ver com o produto. Só que o empreendedor ainda tinha estoque lá.
e não era pouco. Então o cara fez o link direto com o empreendedor, como se ele tivesse problema nesse sentido. E o bom do teste de satisfação é que a gente também vai entender o quê? Quem são os promotores, quem é aquele cara que eu posso utilizar como garoto propaganda, que está feliz da vida com o produto que ele comprou, para poder trabalhar o etnomarketing, a etnografia, ou seja, fazer o link da percepção do uso do produto para aquelas pessoas que ainda não compraram. E olha que interessante, eu estou o tempo inteiro entendendo pessoas, eu estou o tempo inteiro entendendo o mercado, entendendo a demanda. Originalmente a gente entende demanda reprimida e depois pergunta. Nesse eu começo entendendo por quem comprou. Quem são essas pessoas, onde eles moravam, se eles moravam de aluguel ou tinham domicílio próprio, fizeram um upgrade. E se estão satisfeitos, entendendo se existe o detrator ou o promotor. Olha que interessante. Basicamente, quando a gente vai analisar estoques ou oxigenação, eu gosto de entender 3 variáveis. Produto, mercado e estratégia. Quando eu faço o NPS, eu estou analisando o produto, vendo se o produto está adequado. Eu agora parto para o segundo momento, que é o quê? Entender mercado. E como é que eu entendo o mercado? Através da demanda e oferta, ou seja, aquilo que eu tinha feito para originar o negócio. Entendendo o mercado, eu vou saber se eu não estou vendendo porque não tem mais mercado, de repente botaram tanto produto no mercado e que aquilo que podia ser consumido já foi. Observe, testei produto através da pesquisa de satisfação, eu vejo se o problema todo é o produto, que eu formatei errado. Testando o mercado, eu vejo se o meu problema é mercado, é intenção, baixa intenção de compra ou simplesmente saturação de mercado. E estratégia, eu vou testar como? Visualizando tudo que foi feito, criando uma timeline de marketing, da estratégia de marketing. Quais foram as ações por mês? Qual foi a ação de marketing? Canal de comunicação, venda e orçamento. Quanto eu gastei de marketing, como eu me comuniquei, o que eu fiz, quais foram as ações e quanto eu vendi. E aí a gente começa a entender se o problema está na estratégia. Olha só, vi se o problema estava no produto, vi se o problema estava no mercado, ou vi se o problema está na minha estratégia de comunicar o meu produto, visualizando tanto a estratégia quanto os canais de comunicação. Bacana, né? Então, na sua essência, originar e vender estoque é a mesma coisa. Eu vou entender mercado, só que para originar estoque, como eu já tenho quem comprou, eu preciso ampliar um pouco esse leque de análise por essas 3 vertentes. Entendendo, mais uma vez, o que eu fiz na originação, que é entender o mercado, sabendo se o mercado quer comprar e tudo mais, que pode ser baixa intenção de compra, entendendo o produto, porque eu já tenho gente que comprou, sabendo se ele é o problema ou não, entendendo estratégia de marketing, se é aquilo que eu já fiz até agora. Então, para originar, a gente faz um estudo amplo e para vender estoque, a gente faz um estudo ainda mais refinado. Nesse sentido, entendendo o mercado, entendendo satisfação de compra, entendendo intenção de compra, a gente consegue oxigenar e dar uma solução trabalhando uma estratégia mais adequada para a venda do meu produto. Espero que tenha ficado claro. Na sua essência, sempre a gente vai entender mercado, só que em algumas situações a gente amplia um pouquinho mais, a gente abre o leque de análise por conta da consolidação do projeto em si no mercado, que seria o caso do estoque. Gente, fica o recado. Sempre olhe o teu comprador, sempre analise o mercado onde você está inserido. Sucesso! Esse é o meu desejo. Bons negócios!